Olá, meus alunos, aqui é o professor Bruno, da disciplina Informática Aplicada à Arquitetura 1, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Santo Agostinho. Essa é a nossa videoaula número 1, com o tema AutoCAD 2D. Primeiramente, nós vamos aprender a configurar a nossa área de trabalho, preparar algumas barras de ferramentas, deixá-las disponíveis na área de trabalho para que possamos utilizar as principais ferramentas de desenho e modificação de desenho. Para habilitar barras de ferramentas, basta posicionar o mouse sobre uma barra de ferramenta existente, clicar com o botão direito do mouse e aí abre-se uma lista de todas as barras de ferramentas que estarão disponíveis. No momento nós precisaremos da barra Draw, a barra Modify, tá? A barra barra Object Snap. Quando uma barra de ferramentas ela é inserida na tela, ela aparece aqui no centro, e aí quando você quiser deslocá-la para o lado, basta clicar nessa barra, segurar e direcioná-la para o canto até que ela fique de uma forma vertical, mude o pontilhado para um pontilhado fino, e aí você solta e ela fica aqui fixa aqui do lado. Bom, aqui nessa barra de ferramentas, o primeiro comando é o comando line. Ele pode ser acessado ou aqui pelo menu, ou pela tecla L do teclado, ou aqui no menu Draw Line. Nós vamos aprender sempre a utilizar os atalhos do teclado. Line. Para desenhar uma linha, a gente pode, como o AutoCAD trabalha no plano cartesiano, a gente pode fazer esse desenho a partir de coordenadas, né, digitando, por exemplo, o ponto 0,0 para o ponto inicial. Tá? Lembrando que o AutoCAD ele separa os decimais por ponto e a vírgula é usada para separar as abscissas das ordenadas. Tá? Então a gente trabalha aqui o ponto 0, 0 inicial, depois se a gente vai andar 100 no eixo X e nada no eixo Y, a gente vai colocar aqui ó, o próximo ponto 100,0. Ele está aqui. Depois, se a gente vai andar agora para o próximo ponto, seria um quadrado de 100 por 100. Aqui o próximo ponto ele seria 100 no eixo X e 100 no eixo Y. Então, 100,100. O próximo ponto agora voltando seria 0 no eixo X e 100 no eixo Y. E aí o último ponto seria 0,0. Nesse caso a gente fechou um quadrado. Tá? Esse é o jeito mais difícil de se desenhar. O jeito mais fácil é acessando o comando line. Clica em ponto aleatório, você pressiona, ativa o orto, tá? O orto é essa orto mode, que é essa função aqui. Você ativa o orto através da tecla F8. Isso permite que você desenhe sempre linhas retas, linhas a 90 graus, tá? Então, com o orto, aí você direciona, dá o valor, no caso era 100, direcionei para cima, 100, direcionei para a esquerda, 100, direcionei para baixo, 100. Tá? Para sair do comando, Enter novamente. E aí a gente fez o nosso quadrado utilizando o comando line. Utilizar o comando logo abaixo, 2 abaixo aqui, o comando polyline, é o mesmo procedimento. Tá? A diferença é que o comando polyline ele cria objetos fechados. Tá? Esse objeto, cada linha dessas, elas estão ligadas uma com a outra, elas não são individuais. Se fosse no caso de desenhar com o comando line, cada linha dessa é um objeto individual. Você pode apagar uma linha, tá? E as outras permanecerão aí. No caso do comando polyline, se você apagar, elas apagam todas. Se você clicar em uma e apagar, apaga tudo. Tá? Lembrando que no AutoCAD, janela de seleção. O que é janela de seleção? É quando você clica no canto e você clica no canto oposto sem ter nenhum comando acionado, que é justamente para você selecionar objetos. Quando você faz isso da direita para a esquerda, você pega qualquer objeto que esteja dentro
dessa janela de seleção. Tá? Então, da direita para a esquerda, tudo que estiver dentro da janela de seleção vai ser selecionado. Da esquerda para a direita, somente será selecionado aqueles objetos que estiverem por completo dentro da janela de seleção. No caso, nesse desenho nosso, seriam apenas essas duas linhas aí que formam praticamente uma cruz. Tá? São as duas linhas que estão por inteiro dentro da janela de seleção, então só elas são selecionadas. Então, quer apagar só as duas linhas, uma janela de seleção da esquerda para a direita, tanto faz começar por cima, de cima para baixo ou de baixo para cima. Tá? Apaga só elas, o quadrado permanece. Bom, próximo comando é o comando polígono, tá? Ele serve para desenhar qualquer figura geométrica, qualquer polígono. Quando você acessa o comando, a primeira pergunta que é feita para você aqui na barra de comando é quantos lados tem esse polígono. Aqui já está o padrão aqui, quantidade de lados 4. Então se a gente quer desenhar um triângulo, a gente digita 3. Aí clica no centro do polígono. Você clica ele te pede um centro, aí você clica num ponto qualquer na tela para dar esse centro, ou se você já tiver um ponto definido, você clica naquele ponto, vai ser o centro. E aí ele te pergunta se é inscrito ou circunscrito. No caso aqui é inscrito, já está pré-selecionado. E aí você faz a sua figura, basta você agora digitar o valor desse triângulo se você tiver uma referência. Tá bom? Se a gente quiser desenhar um polígono de 8 lados, basta acessar o comando, 8 lados, mesmo procedimento, clica no ponto, aperta Enter para inscrito, e aí é um polígono de 8 lados. Próxima figura aqui é o retângulo, que ele pode ser acessado através do comando REC do teclado. Só uma informação pessoal, o comando Polyline ele é acessado através da tecla PL do teclado. Tá? O menu, o atalho é PL. Todos esses comandos da barra de ferramentas Draw eles podem ser acessados pelo menu Draw aqui também. Okay? Então, o retângulo é acessado através do REC. Tá? O atalho é REC. O retângulo como é que é? Você clica no ponto inicial e aí o AutoCAD ele te pede agora, você digitaria para ele aqui o outro ponto, o ponto oposto dessa diagonal. Vamos imaginar que aqui você clicou num ponto e você tem que dar o ponto dessa diagonal aqui, desse ponto que você clicou. Então nesse caso, para inserir uma coordenada, nesse sentido, não basta apenas digitar o valor, o ponto lá, aquele ponto, 0,0, porque você não sabe o ponto seu de origem, você clicou num ponto qualquer. Então se você clica num ponto qualquer, você não sabe o ponto seu de origem, você usa, antes de digitar uma coordenada, você usa o símbolo arroba. O que quer dizer? Esse símbolo quer dizer que você vai inserir agora são medidas. Você vai inserir uma medida para o eixo X e uma medida para o eixo Y. Você não vai inserir uma coordenada. Então você digita arroba e digita aqui, por exemplo, 100 para o eixo X e 50 para o eixo Y. Ele vai, a partir do ponto que você clicou inicialmente, ele vai criar um retângulo que tenha 100 no eixo X e 50 no eixo Y. Okay? O próximo comando arco, nós não vamos ver agora, comando círculo. Comando círculo, primeira coisa que ele te pede é especificar o centro do círculo. Então, a gente clica num ponto qualquer. Vocês estão percebendo aqui ó, que tem essa função, quando você para num ponto exato, aparece alguns símbolos, nesse caso aqui aparece o quadrado. Se eu parar aqui no meio vai aparecer um triângulo, vai escrever midpoint, no quadrado escreve endpoint, aparece escrito endpoint. Tá? Isso é da função OSNAP, que é essa função aqui. Como a gente configura isso? Aqui, clicou com o botão direito sobre o OSNAP, Settings, aparece a lista dos tipos de OSNAP que tem, que é do endpoint, midpoint, centro, nó, interseção. Então, assim, os pontos principais que a gente precisa, endpoint, midpoint, centro, interseção, perpendicular. São os principais que a gente vai precisar. Tá? Isso ajuda você a pegar um ponto certo. Se você não tiver com o OSNAP ligado, o OSNAP é ativado pela tecla F3. Se a gente não tiver com o OSNAP ligado, a gente pode achar que está, não necessariamente a gente vai estar pegando um ponto aqui o ponto certo, aqui a quina, por exemplo. Eu estou achando que estou pegando a quina. Na hora que eu pego, não vai aqui, ó. Vocês vão ver que não está na quina. Eu achei que estava, mas não está. Agora com o OSNAP ligado, você tem certeza que está pegando naquele ponto. Tá? Então F3 para ligar o OSNAP. O círculo é C no teclado. Ok? Então a gente vai aqui, clica o ponto para dar o centro e aí ele te pede
aqui, ó, duas opções. Especifique o raio do círculo ou, se você quiser, se você não tiver o raio, tiver o diâmetro, e às vezes a gente sabe que diâmetro o raio o diâmetro é duas vezes o raio. O raio é metade do diâmetro, mas às vezes o diâmetro que você tem, a informação que você tem é um número complicado, não dá para você ficar, necessariamente você precisa ficar fazendo conta para saber quanto é o raio. Então, se a gente tem o valor do diâmetro, é só mudar o menu para diâmetro. Então, aperta D, Enter, aí ele te pede, especifique o diâmetro do círculo. Tá? Sempre prestando atenção no que está escrito na barra de comando, especifique o diâmetro do círculo. Você tem um diâmetro que era, por exemplo, 19,43. Lembrando sempre o decimal separado por ponto. Ponto 43, aí vai desenhar um círculo com diâmetro de 19,43. Tá? Outra ferramenta que a gente vai precisar, importante, a ferramenta SPLine. É uma ferramenta que faz uma polyline, mas uma polyline curva. O procedimento de desenho é o mesmo, tá? Você pode ir desenhando, nesse caso aqui, ó, a gente usa muito a SPLine para fazer curvas de nível, por exemplo. Então vamos apagar esse círculo aqui. Para apagar é só usar o delete, tá, pessoal, do teclado. Vamos desenhar, por exemplo, curva de nível. Lembrando que nesse caso aqui a gente tem que desligar o orto, tá? Por exemplo, aperta Enter 3 vezes para sair do comando. 3 vezes. Aperta Enter de novo. Quando você não está com nenhum comando selecionado, se você apertar Enter, ele entra no último comando selecionado. Esse comando nós desenhamos como se fosse uma polyline, mas ele forma polylines curvas, então é utilizado para desenho de curvas de nível. Tá? Bom, pessoal, esses são os comandos da barra de ferramentas Draw mais importantes que a gente vai precisar no momento. Tá? E na próxima aula a gente vai ver os comandos da barra Modify. Até a próxima, um abraço.